sai da sua casa para cultuar a Deus. Então dê sempre o seu melhor. Dê a sua melhor adoração. Dê o seu melhor. Porque Ele é um Deus que recebe quando nós sacrificamos. Então, em nome de Jesus Cristo, nessa noite você abre o seu coração, porque agora é o momento do Senhor trazer para nós a revelação. É o momento do Senhor trazer para nós o alimento que vem do trono do céu. E esse alimento, querido, é algo que transforma, é algo que restaura, é algo que quebra as amarras. Ô Mateus, está dando microfonia, dá uma regulada aqui. Som. Amém. Acho que está melhor. Aleluias. Então, querido, o momento de nós recebermos da parte de Deus o alimento é muito importante. Porque esse alimento não é um alimento humano, não é algo material, é algo que vem do céu, é algo que transforma, é algo que restaura, é algo que liberta. Então, quando nós recebemos com fé, nós vamos experimentar de coisas extraordinárias. Quando você abre o seu coração, por isso que a gente sempre fala, irmãos, abre o seu coração, fica ligado. Porque quando você fica ligado na sala do trono, você recebe da parte de Deus coisas extraordinárias. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, querido. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. A partir do versículo 8. Primeiro Reis, capítulo 17, verso 8. Quem achou diz amém. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, porque eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele achou: peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas e vai e faz conforme a tua palavra, porém faz primeiro para mim um bolo pequeno, e traz para fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Somente até aí, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos, aleluias. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos aqui, declaramos que esse lugar é Yahvé chamar, o Senhor está aqui. Declaramos céus abertos sobre este lugar. Venha, meu Deus, o teu reino. Venha, meu Deus, o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Pai, venha, meu Deus, repreender neste momento tudo aquilo que não provém do Senhor. Abre, Deus, os corações, as mentes, transforma, restaura, ressuscita.
transborda, Senhor, em nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado. É o que nós oramos e declaramos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se assentar no seu lugar, querido, em nome de Jesus. Queridos, essa história na Bíblia é uma história muito conhecida, amém? E a palavra de Deus nos diz aqui em 1 Reis capítulo 17. Amém, querido? Obrigado. A palavra de Deus nos diz aqui, a partir do versículo 8 de 1 Reis, fique ligado nessa palavra, porque eu tenho certeza que Deus quer falar contigo nessa noite. Amém, querido? Então veio ele a palavra do Senhor. Quem veio? Quem está ligado aí, irmão? Quem veio a ele? Versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor. Quem veio a ele? Amém, igreja? Quem está aqui comigo? Está ligado aí no trono? Quem veio a ele? A palavra do Senhor. Só repetir, irmão. A palavra do Senhor veio a ele. A palavra do Senhor veio a quem? A Elias. E lhe deu uma ordem dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, porque eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Entenda, querido, que não é algo que depende de você, é algo que depende de Deus. Quando Deus dá uma ordem para o seu povo, quando Deus nos dá uma ordem, é algo que Ele faz a mensagem para que nós possamos compreender que Ele é Deus. A Bíblia diz que lá no começo do capítulo 16 aqui, 1 Reis 17, que veio uma grande fome sobre a terra de Israel. Por quê? Porque o povo estava adorando a Baal. Que a fonte de prosperidade do povo era Baal. Então Deus levanta Elias e diz: olha, assim diz o Senhor, não chove sobre a terra senão segundo a minha palavra, disse Elias. E a Bíblia diz que por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E aí no capítulo 17, então veio, versículo 8 diz: então veio a palavra do Senhor e disse a Elias. A palavra que veio para Elias foi: vai para Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. Entenda, querido, que quando Deus dá uma ordem para aquela viúva não sabia de nada. Às vezes você está aqui porque Deus te deu uma ordem e você nem sabia. Amém, igreja? Então você precisa compreender que Deus quer nos levar a lugares extraordinários. Deus quer fazer com que a gente tenha experiências extraordinárias, mas nós precisamos estar atentos à palavra que vem da boca do Senhor. E a palavra que veio para Elias era o seguinte: olha, vai para Sarepta. Ou seja, Deus estava tirando Elias. A Bíblia diz que Elias foi para o ribeiro de Querite, o ribeiro secou. A Bíblia diz que os corvos vinham e davam pão e carne para Elias todos os dias, mas parou de vir. Tem momento na nossa vida, meu irmão, que nós vamos passar por um momento de dificuldade. Tem momentos na sua vida que você vai passar por um deserto. Tem momentos que você precisa entender que quem vai te sustentar, querido, é o Senhor, mas você precisa estar atento quando Ele mandar, ordenar que você vá para o lugar onde Ele quer que você esteja. Humanamente falando, aquela mulher viúva, não, ela não tinha condições de sustentar aquele profeta. Mas quando Deus nos manda, Ele mesmo multiplica. Quando Deus manda a gente fazer algo, Ele já nos deu uma palavra. Eu dei uma ordem àquela viúva: acompanha comigo aqui, levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, porque eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou, e lhe disse: traz-me, peço uma vasilha, um pouco de água que beba.
E indo ela buscá-la, ele chamou, ele disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. A palavra que veio para Elias foi: vai para Sarepta, porque eu ordenei uma viúva que te sustente. E qual foi a palavra da viúva? Eu vou morrer. Eu não tenho nada para te oferecer. E aí, o que Elias falou para aquela mulher? Versículo 13: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz para fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Então preste atenção em algo que eu vou falar com você aqui agora. Quem te sustenta é Deus. Mesmo que seja uma viúva pobre, quem Deus manda, meu irmão, não depende. Porque a palavra final vem da boca de Deus. Aquela mulher não tinha condições alguma. Talvez você pense assim: eu não tenho condição alguma. Mas a boca de Deus, o profeta diz: assim diz o Senhor. Então, meu irmão, quem tem te orientado? É a boca da viúva pobre ou é a boca do profeta? Porque a boca da viúva pobre disse o quê? Vou morrer. Eu e o meu filho vai morrer. O que o mundo diz, o que a sociedade diz assim, ó, vai morrer, vai passar fome, a porta se fechou, o Brasil vai se lascar, perdão da palavra, está tudo, né? Essa é a boca da viúva pobre. Quem você vai dar ouvido? A boca do profeta ou a boca da viúva pobre? E essa boca da viúva pobre, ela simboliza, sabe o que, querido? Uma boca que não tem experiência com Deus. Deus disse: às vezes, querido, você está dando ouvido a algo que não vem da parte de Deus, mas vem da parte do mundo, vem da parte do inimigo. Mas quando se ouve a voz de Deus, quando você dá crédito à voz, a Bíblia diz: crede no Senhor Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Entenda algo, querido. Deus nos chamou para coisas extraordinárias. Mas a sua mente, a minha mente, ela precisa mudar. Enquanto eu tiver uma mente como a mente da viúva pobre, que só começa a ver e enxergar as coisas que estão ao seu redor. Eu quero dizer para você que, embora você esteja passando por uma luta, uma dificuldade, embora você esteja passando por um deserto, meu irmão, o que vai definir é quem você tem dado ouvido. O que vai definir o teu futuro e a tua sorte não é quem você é hoje, é quem você dá ouvido hoje. Deus nos chamou para coisas grandes, não só eu, mas qualquer um de nós. Deus chamou você para transbordar. Deus chamou você para ser um multiplicador. Quando Deus entrega aquela mina, aumenta um pouquinho o fundo para mim, mas... Quando Deus entrega aquela mina, lá na parábola das minas, Ele dá uma para cada um, sim ou não? Porque está muito silencioso demais. Parece que eu estou sozinho, misericórdia. Aí. Tá bom. Parece que quando Deus entrega uma mina para cada um, Ele dá o exemplo de 3.
o primeiro foi lá e multiplicou e ganhou 10. Foi assim? O segundo, 5. E o terceiro, o que ele fez? Enterrou a mina. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Evangelho de Marcos capítulo 6, versículo 34. É forte isso aqui. Mergulha comigo, querido. Não fica deixando sua mente vagar longe, não. Aterrissa aqui. Marcos 6,34 diz assim: Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Compreenda, olha aqui para mim agora. Olha aqui, ó, rapidinho. Jesus disse: viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou-lhes a ensinar-lhes muitas coisas. Deixa eu falar algo para você, querido. O que vai mudar e o que vai fazer diferença na sua vida é os ensinamentos que vêm da parte dele. Quando Jesus viu a necessidade, o que ele fez? Ensinou. A única coisa que vai mudar a tua vida é os ensinamentos que vêm de Cristo. Versículo 35: e como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximou dele e lhe disseram: esse lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Versículo 37, ele porém respondeu, ele disse: dai-lhe vós de comer. Dai-lhe vós de comer. E eles disseram: iremos nós e comprarmos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse: quantos pães tendes? Ide ver. Sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-lhes aos seus discípulos para que os pusesse diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Agora olhe para mim. Quando Jesus falou para os discípulos, olha aqui, preste atenção nisso, para dar-lhes de comer, Jesus estava falando sério. Jesus sabia que, humanamente falando, eles não tinham condições. Jesus não era tolo. Dê-lhe voz de comer, sabe por quê? Porque quem tem a mente do céu tem uma mente que multiplica, tem a unção que multiplica. Jesus estava ensinando os discípulos a ter uma mente que é uma mente que transborda. Jesus estava ensinando os discípulos a ter uma mente que ora, mas que exerce a sua autoridade do céu. Querido, se você compreender isso, se você mergulhar nisso, se você realmente crer nisso, nunca mais na sua vida vai ser uma vida medíocre. Nunca mais. Porque quando Deus manda Elias para Sarepta, ele sabia que aquela mulher não tinha condições, mas quem estava indo para lá era a boca de Deus. Pergunta você: Deus mandou Elias falar alguma coisa ou multiplicar alguma coisa? Não, mas a autoridade estava sobre a vida dele. Assim como a autoridade está sobre a minha vida, a autoridade de Deus está sobre a tua vida. Se você crer, se você mudar a tua mentalidade, Jesus virou naturalmente, diz: dele voz de comer. Naturalmente, querido, você precisa multiplicar, mesmo na adversidade. Naturalmente o Senhor nos chamou para dar uma ordem à adversidade: multiplique. Deus ordenou que no meio do deserto, meu irmão, você tem autoridade para dizer aos pães que se multipliquem. Mas para compreender isso, você precisa entender. Quando Jesus viu a limitação dos discípulos, presta atenção, irmão, olha aqui para mim. Não deixa nada roubar a sua atenção, não.
Quando Jesus viu que eles não tinham mentalidade ainda, o que Jesus falou para eles? Manda sentar todo mundo. Se assentem todos. Deixa eu mostrar para vocês como é que se faz. Ensinou-lhes a ter fé. Ensinou-lhes a dar graça. Partilha. E no momento em que houve a partilha, no momento em que houve o quê? O dar. Ele deu graças. E um a um foram. Porque o milagre está, meu irmão, no partilhar. Quando aquela viúva, escute isso porque está tudo encaixado. Quando aquela viúva resolve não dar ouvidos àquela voz que dizia que ela iria morrer e que o seu filho iria morrer, e dá a voz ao profeta de Deus, o que aconteceu? A palavra foi o que? Vai, faz um bolo primeiro para mim, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz primeiro para mim um bolo pequeno. O que ela fez? Partilhou. Foi ou não foi? Jesus perguntou: o que vocês têm nas mãos? 5 pães, 2 peixes. Então me dá. Ele partiu, deu graças e começou a distribuir aos seus discípulos. Isso é muito tremendo, irmãos. O crente não entendeu o poder que tem. Quando aquela viúva de Sarepta pega aquela palavra do profeta e resolve não dar ouvido à voz do seu coração que dizia que ele iria morrer. Qual a voz que você tem dado ouvido? A voz que diz que você vai morrer, que diz que você vai passar necessidade, que diz que você vai passar vergonha, que diz que seu nome vai para o SPC, para o Serasa, que diz que você não vai dar conta. Então o que você faz? Você retém, porque você não dá ouvido à voz do Senhor. E o que aquela mulher fez? Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Deixa eu falar algo com você muito tremendo aqui. Quando Jesus manda os discípulos se assentarem, e eles se assentaram, Jesus fala o seguinte: me dá o que vocês têm. O que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. E quando eles partem, a Bíblia diz que Jesus partiu e deu graças e deu aos seus discípulos para que distribuíssem. Os discípulos podiam rir dele, sim ou não? Senhor, está gozando da nossa cara. Imagina só, eu tenho um pedacinho de pão aqui. Imagina que eu tenho um pedacinho bem pequenininho daquele pedacinho da ceia. Nós temos aqui várias pessoas. E eu falo assim: irmão, vamos dividir esse pãozinho pequenininho aqui para todo mundo. E todo mundo tem que ficar farto. Vocês iam olhar para mim, o pastor ficando, ó. 5.000 pessoas, irmão. 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. 5.000 homens. Ele parte 5 pães e 2 peixes. Sabe por quê? Porque quem tem a mente do céu tem unção de multiplicação. Tem a mente do reino, tem a unção para multiplicar. Então quando Jesus fala para os discípulos, ele falou algo que era natural, irmão, para ele: dele voz de comer. Façam isso como algo natural, porque quem é do céu tem a mente multiplicadora e a unção e a autoridade para multiplicar. Então quando Deus manda Elias para Sarepta, Deus sabia que a mulher não tinha nada para oferecer senão um bocado de farinha. Mas aquele que tinha unção para multiplicar estava sobre a vida de Elias. Deus não precisou instruir Elias, porque Elias estava com a palavra. E veio a palavra de Deus a Elias. A
palavra de Deus está vindo a você nessa noite. A palavra de Deus está vindo a você nessa noite. E diz: a farinha não vai se acabar. O que aquela mulher tinha? Duas opções. Duas opções. Quantas opções? A primeira era dar ouvido a si mesma e depois morrer. Você tem duas opções, querido. Primeira é dar ouvido ao mundo, dar ouvido de que você não vai dar em nada, que você não vai ser ninguém. Você tem duas opções: ou dar ouvido à voz do profeta, que diz: assim diz o Senhor, a farinha não vai se acabar. Olha, queridos, fiz 25 anos de caminhada cristã, agora no dia 29 de abril. Eu aceitei e entreguei a minha vida a Cristo no dia 29 de abril de 1997. Eu tinha 18 anos. Pode fazer as contas aí, o pastor está velho. Tá não, estou novo. 25 anos se passaram. Eu tenho 43 anos hoje. E para a honra e glória do Senhor, cada dia eu estou mais firmado na rocha. E tudo que eu tenho, irmãos, e tudo que eu sou, não foi a minha inteligência, não foi a minha capacidade, não foi nada que eu possa ter feito, mas foi a palavra que Ele liberou sobre a minha vida, e eu acreditei. Então, meu irmão, o teu hoje, a quem você ouve hoje, vai definir onde você vai chegar, onde você vai estar daqui a amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano. Quando nós compreendermos isso, Jesus estava ensinando os discípulos a dizer assim: olha, quem é do reino, quem é do meu reino, precisa multiplicar. Lembra da parábola das minas? Servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Aquele que tinha uma mina multiplicou e virou 10. Olha a multiplicação de novo aí. Às vezes você diz assim: eu não sou ninguém, eu não posso, eu não tenho, mas a mina está na tua mão. Deus não quer desculpa tua, Deus quer os frutos. Porque a unção de multiplicação, meu irmão, é chegado a vós o reino de Deus. Quando um crente compreender isso, Deus nos chamou, querido, para mudar a mentalidade dessa nação. Quando eu falo com Deus nos chamou, é porque Deus tem levantado nesses dias uma geração de homens e mulheres, meu irmão, que Deus vai levantar no Brasil, para mudar a mentalidade da igreja no Brasil. Não se engane, não é só para vocês essa palavra aqui. Essa palavra está sendo divulgada em várias partes e vai chegar em vários lugares. Dependente de ser hoje, ou amanhã, ou daqui a uma semana, daqui a um mês, mas ela vai chegar. E onde ela chegar e houver um coração de Deus, um coração propício ao nascimento de um fruto, que a palavra de Deus ela vai brotar e vai dar frutos dignos de arrependimento. Agora cabe a você, aquela mulher viúva de Sarepta, ela poderia deixar o seu nome escrito lá como uma pessoa que não tinha fé. Ela teve a opção. Você tem a opção em crer na voz do teu subconsciente que diz que você não vai dar em nada, que você não tem esse poder, que você não tem essa autoridade, ou crer que aquele que mandou você multiplicar tem poder para cumprir cada palavra que Ele tem falado. A Bíblia diz que quando aquela mulher, ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, a sua casa, muitos dias. Porque só vai ver milagre de multiplicação, meu irmão, quem ouvir a palavra do profeta. As pessoas querem ver milagres, mas não estão dispostas a obedecerem à voz do Senhor. Não tem como. Eu creio que Deus está separando, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 11,
Eu ia pregar até sobre esse texto, hoje Deus mandou eu mudar. Que nos tempos de Elias, ele entrou na caverna porque ele estava se sentindo muito só. Eu confesso que tem momentos na minha vida que eu me sinto muito só. Parece que cada dia mais tem menos crentes. Cada dia mais tem menos pessoas que acreditam naquilo que a gente fala. A sensação é de um vazio, não vazio de Deus. A gente sabe que aquilo que a gente está fazendo, a gente conhece, sabe a nossa identidade, que nós temos em Cristo. Eu sei quem me chamou, eu sei a palavra que Ele tem colocado na minha boca é verdadeira. E eu sei que quem tem ouvido e crido tem começado a respingar. Só começou a respingar, porque a chuva, a abundante chuva ainda não foi derramada. Deus está preparando o terreno. Deus está preparando a nossa mente, porque se Ele derramar chuva diante dessa mentalidade, meu irmão, vai ser um desperdício de bênção. Então nós precisamos mudar aqui, ó, a nossa mentalidade. E aí a Bíblia diz que Elias foi para dentro da caverna e falou assim: Deus, pode me levar. Pode me levar, porque não tem mais crente em Israel não. Aí Deus falou com ele assim: Elias, quem te falou isso? Romanos capítulo 11. A Bíblia diz que, olha, eu separei para mim 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Nesses dias Deus tem separado muitas pessoas que não se prostraram, meu irmão, diante da idolatria, que não se prostraram diante de uma mentalidade medíocre, e Deus vai levantar nesses dias uma geração poderosa que vai glorificar o seu nome, porque o Senhor está às portas. Então, querido, você vai tomar a tua decisão, qual time você vai jogar. Os discípulos tiveram Jesus ali para poder ensinar eles, e viram o mestre fazer aquilo que eles, Jesus queria que eles tivessem a atitude de Elias. Qual foi a atitude de Elias? Assim diz o Senhor: a farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar, mas primeiro faz um sacrifício. Porque todas as vezes que o Senhor nos pede um sacrifício, quando você quebra a partilha, a Bíblia diz que se a semente não morrer, ela não pode frutificar. No momento, isso é espiritual. A Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. O homem carnal não consegue discernir isso que eu vou falar aqui. Então por isso que você fica ligado aí. No momento em que a semente morre, ela começa a gerar vida. O sacrifício era o quê? Não era morte? Sim ou não? Era necessário aquele sacrifício até Cristo. Falamos sobre isso aqui quarta-feira. O primeiro Adão falhou, o segundo veio, o segundo e último Adão veio para consertar aquilo que o primeiro. Isso é forte, irmão. O problema é que os crentes de hoje não lê Bíblia e não vive Bíblia, só vem na igreja, ouve, sai aqui e continua a vida do mesmo jeito, e põe a culpa em Deus quando as coisas não acontecem. Quem tem a mente do reino tem unção para multiplicar. Quem tem mentalidade do reino vai orar e os enfermos vão ser curados. Por quê? Porque a mentalidade do reino está ligada, meu irmão, a uma unção poderosa. Romanos capítulo 12, verso 1 diz o quê? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Deus está falando? O seguinte: olha, eu não aceito um culto qualquer, tem que ser um culto racional. Ou seja, você tem que saber aquilo que você está fazendo aqui. A minha maior preocupação como pastor, meu irmão, não é se vai ter uma música bonita aqui que vai te fazer emocionar. Não é. O que muitos ministérios estão preocupados é fazer você chorar. Emocionalismo, coisa bonita. Mas o que muda mesmo é a palavra de Deus. Eu não estou aqui para dar ibope para ninguém não, irmão. A minha função é mudar a sua mentalidade. Então por isso preste atenção no que eu estou falando.
porque a palavra que eu tenho falado é poderosa. Versículo 2, Romanos 12. Para que experimenteis, aí sim, e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não se conforme com a mentalidade deste mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus, meu irmão, é que você transborda, que você multiplica, que você pega aquela mina que Ele colocou na sua mão e transforma em 10. Porque aquele que enterra vai ser o que? Lançado nas trevas exteriores, diz a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, em nome de Jesus Cristo, não viva uma vida medíocre. Não acorde de manhã e fale assim, mas que a vida me leva, a vida leva eu. Não. Senhor, o que eu tenho que fazer para transbordar hoje? Você não precisa começar a transbordar 10, você precisa de multiplicar, mas você precisa de... Eu todos os dias a minha oração, Senhor, o que eu tenho feito de errado, que eu não estou multiplicando da forma como eu deveria multiplicar. E Deus fala assim, não, tudo tem um tempo, filho, calma aí. E eu confesso para você, não é fácil. Não é fácil perseverar. Uma das maiores dificuldades no ministério é perseverar, meu irmão, quando você está no deserto. É perseverar, meu irmão, quando você não vê nada. É somente uma palavra que me motiva. É a palavra de Deus. E saber que o fruto não é vão. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, querido, mergulha nessa palavra. Para de dar ouvido, meu irmão, à sociedade que não crê em Deus. Para de desobedecer aos princípios do Senhor. Para de colocar a tua expectativa em homens. Eu não quero que você coloque a sua expectativa em mim. Eu sou apenas um canal, um vaso de barro aqui. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4:4 que a excelência do poder está em vaso de barro, para que a honra e a glória seja dele, não minha. Eu sei a unção que está na minha vida, mas é dele a unção. Eu sou vaso de barro. Não é isso para você me desonrar, isso não é motivo para você. Você tem que honrar a unção que está sobre a minha vida. E acreditar nas palavras que Deus tem liberado sobre a sua vida, através da minha vida. Porque a unção que eu honro nela, eu prospero. Aquela mulher, ela honrou o profeta. Como que ela honrou? Quando ela obedeceu. Olha, a minha consciência diz que nós vamos morrer, mas esse homem é um homem de Deus. Qual a opção que eu tenho? Eu vou morrer mesmo, então eu vou obedecer a ele. Lembra de Naamã? O general lá do exército sírio, né? Ele era o quê? Leproso. E ele viajou meio mundo para conversar com Eliseu. Eliseu nem recebeu ele, irmão. Falou, como é que era o moço de Eliseu? Geazi, né? Geazi. Fala para ele ir lá no Jordão, mergulhar 7 vezes. E ele falou assim: os rios da Síria são muito mais bonitos, são muito mais limpos. Eu poderia ter feito isso lá. E o que o homem falou para ele? O seu servo: Senhor, mas se o profeta tivesse falado para você fazer uma coisa muito difícil, o senhor não faria? O que você tem a perder? O grande problema dessa geração de crentes é porque eles não obedecem nem nas coisas mínimas. O pastor passa ano, sai ano, falando as mesmas coisas, mas as pessoas erram nas mesmas coisas e continuam leprosos. E aí, o que Naamã falou consigo mesmo? É verdade. E ele fez o quê? Mergulhou 7 vezes.
E na 7ª vez a Bíblia diz que a pele dele se transformou como a pele de uma criança, de um bebê. Você pode aplaudir Jesus, querido? A obediência quebra a maldição. Se obedeceis a minha voz, fareis as obras que eu faço, e maiores farão. Se vocês credes, se vocês tiverem fé, Deus nos chamou para transbordar. Deus nos chamou para multiplicar. Isso é próprio para quem é do reino. A partilha é um mistério. O sacrifício é um mistério. Quando você deixa a semente morrer, quando é o sacrifício, existe um milagre de multiplicação. É isso que a igreja primitiva experimentou. Um grande avivamento. Por quê? Porque eles começaram a sacrificar. E à medida que eles sacrificavam, eles transbordavam. Sacrifica, transborda, sacrifica, transborda. Aquela mulher sacrificou aquilo que ela achava que ia morrer. E o que aconteceu? A farinha não se acabou da panela. Jesus, querido, não viva uma vida medíocre. Viva uma vida de multiplicação. Viva uma vida, meu irmão, de transbordar. Deus está nos levantando para transbordar. Mas você precisa mudar a tua mente. Hoje, agora, urgente. Para encerrar, a Bíblia diz que o filho daquela mulher morreu. Só se ler na frente. Porque mesmo na obediência, que vai ter momentos na nossa vida que a gente vai passar por algumas lutas. A Bíblia nos diz que aquela mulher foi até o profeta: Senhor, veio até aqui, eu fiz conforme o Senhor mandou, mas agora o Senhor veio trazer à memória o meu pecado, de sorte que meu filho está morto. Aí Elias virou e começou a orar e disse: Senhor, estou aqui. E essa mulher abriu a porta e agora o filho dela está morto. E o que aconteceu? Ele orou e aquele filho reviveu. Então Deus me deu uma palavra, querido. Deixa eu falar algo para você. Quando você entra na caminhada com Cristo, na caminhada da multiplicação, do sacrifício, por mais que você passe por momentos de adversidade, escute isso, por favor, estou terminando. As tuas atitudes em relação ao reino vai transbordar de sorte. Vão fazer com que você experimente coisas extraordinárias na sua vida. Você vai ver coisas extraordinárias. Eu vou repetir: você vai ver e viver coisas extraordinárias na sua vida. Você crê nisso, irmãos? Então fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar neste momento. Feche os teus olhos. Meu Deus, Tu és maravilhoso. Marcos capítulo 6, versículo 37, disse Jesus: dá-lhe voz de comer. Senhor, mas não temos dinheiro, nós não temos. Deus não está falando da tua necessidade, nem da tua limitação. Compreenda isso. Quando Deus me chamou para esse ministério, irmãos, Deus me deu um número. Nunca vou esquecer. Na hora eu até ri. Não, eu falo isso ao meu sono, sabe por quê? Porque só quem vive o que a gente vive, passa pelo que a gente passa, e tem experiência que a gente tem, vai poder entender. Quando Deus nos falou sobre esse ministério Nova Aliança, Deus falou comigo que nós iríamos alcançar 10.000 almas. 10.000 almas. E eu falei assim: Senhor, já tem 13 anos, cadê essas 10.000 almas? Existe somente uma palavra em andamento. Mas a mente que se volta para o reino, ela tem unção de multiplicação. Se você entrar nessa veia,
se você entrar e compreender e mudar a tua mentalidade, meu irmão, esses 10 mil vai ser algo muito fácil de resolver. Porque 5 pães e 2 peixinhos alimentou 5 mil. E você que tem unção de multiplicação na sua vida. Basta você crer. São 10 mil almas que dependem de você, que dependem de mim, para transformar, para mudar. Então Deus nos deu um número. O que você vê? Eu não vejo nada senão uma nuvem pequena do tamanho de uma mão de um homem. Mas esse é o sinal de que a chuva vai descer. Acha a música aí, Matheus? Esse é o sinal. A Bíblia diz que 3 anos e meio não chovia sobre a terra. E aí diz